Olá, meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, agora, hoje e sempre. Nos cabe estudar no dia de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 a 3, sede perfeito, os caracteres da perfeição, o homem de bem. São 3 tópicos ali, né? Caracteres da perfeição, 1 e 2, e o homem de bem, item 3. E pensando nisso, olhando aqui os textos que eu li, procurando compreender, me veio a ideia, primeiro, de lembrar, né, que a doutrina espírita, como doutrina revelada, ou seja, ela não foi criada por Kardec, pelo contrário, aqueles que viram o filme, ou os que conhecem a história, porque leram sobre, sabem que Kardec não acreditava na revelação espírita, nas manifestações espíritas da época dele, até ser convencido logicamente da verdade por trás daquilo, e aplicar o seu poderoso pensamento, seu intelecto, sua lógica para revestir aquilo ali de um escopo doutrinário, que é a doutrina espírita, mas ela tem uma base, ela se assenta em 5 pontos. A crença em Deus, que ela tem em comum com outras religiões, embora a doutrina espírita não seja propriamente uma religião, tenha muita feição filosófica e científica, a, a comunicabilidade com os mortos, a imortalidade da alma, então, crença em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os mortos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. São os 5 pontos fundamentais da doutrina espírita. Consequentemente, isso quer dizer que nós que estamos aqui, eu, quem está assistindo, somos espíritos encarnados em mais uma encarnação na nossa trajetória. E temos um vasto cabedal de obras, livros, pesquisas em cima disso, inclusive livros não espíritas, livros como o do Ian Stevenson, 20 casos de reencarnação. Depois ele publicou outros livros, 20 casos de reencarnação na Europa, ou seja, fugindo do paradigma de estudo de reencarnação em lugares que já acreditavam nisso. Temos a volta de um garotinho que tinha lembranças de um piloto de avião na Segunda Guerra Mundial, e os relatos são verdadeiramente impressionantes, de modo que hoje em dia nós vimos, inclusive, no cinema, no dia assisti um filme desse da Marvel, e ali eu vi a referência, né? Não, reencarnação já começa a ser difundido, porque é o que acontece, porque foi o que Jesus falou, conheça a verdade te libertará. E Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, ele nos ensinou o caminho da verdade. E a crença espírita, como consolador prometido por ele, veio nos trazer essa verdade de forma mais detalhada e explicada. Então, nós somos espíritos vivendo mais uma encarnação aqui na Terra. Uma encarnação muito importante, porque o momento que o planeta vive é um momento chamado de transição planetária. É o momento em que o planeta, que passou pelo estágio de mundo primitivo e vive um estágio de mundo de provas e expiações, está buscando, vai atingir a sua maturidade como um mundo de regeneração, rumando depois para um mundo superior, etc. Essa transformação de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração corresponde à transformação de um mundo onde ainda predomina o mal,
o orgulho, a vaidade, todos os sentimentos que decorrem do egoísmo, para o mundo onde vai predominar o bem, o altruísmo, a fraternidade, a bondade, a caridade, a benevolência. Predominar. Então, vejam, num mundo de provas e expiações, nós nunca ficamos somente entregues ao mal. Sempre tivemos a mensagem do alto, sempre tivemos a presença de espíritos iluminados encarnados para nos auxiliar e orientar, sendo o maior de todos eles Jesus. Quando mudarmos para o mundo de regeneração, não quer dizer também que o mal vai desaparecer, mas ele vai mudar. Não vai ser mais uma tônica do mundo, o egoísmo não vai ser mais tão predominante, não vai ser mais predominante. Nem nada disso, estaremos diante de uma outra perspectiva. Agora, essa evolução do planeta também corresponde à evolução dos espíritos. Nós, espíritos, estamos sujeitos a uma lei que é chamada de lei do progresso. Pela lei do progresso, nós estamos numa trajetória de evolução pessoal. E por que evoluir? Por que não estacionar, deixar do jeito que está? Simples. Deus não violenta ninguém. Então ele nos criou simples e ignorantes, nos dando condições de, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio na percepção das coisas, livre-arbítrio na ação em relação aos outros e ao mundo e tudo, as condições necessárias para que nós fizéssemos por merecer a nossa evolução. Só que, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, Fênelon, o Espírito de Fênelon, nós ainda estamos muito próximos da nossa origem, ou seja, nós ainda somos espíritos muito novos, mesmo que já sejamos, muitas vezes, espíritos que já passaram por uma ou duas migrações planetárias, porque existem espíritos na Terra que vieram de Capela, um orbe que passava pelo mesmo processo que a Terra passou, e os espíritos de lá vieram para cá para ajudar a desenvolver intelectualmente e fisicamente a humanidade e que precisavam se desenvolver moralmente. E alguns desses já eram espíritos oriundos de uma outra migração planetária anterior àquela. Mas ainda assim, ainda que se contabilize aí um tempo enorme na vida do espírito, ele é muito pouco se nós pensarmos isso em relação à vida do espírito. Por quê? Porque somos imortais. Então nunca vamos desaparecer. Não vamos nunca deixar de ser. E estaremos sempre num processo de evolução, crescimento espiritual. Consequentemente, mesmo a eventual circunstância de ser degradado para um outro mundo, um mundo primitivo, para ajudar nesse mundo a evoluir as criaturas de lá e tudo mais, isso, diante da imortalidade do espírito, é um momento muito menor do que os dias da nossa infância enquanto encarnados aqui na Terra. Isso é importante que a gente diga, para não ficarmos nos alarmando, nos melindrando, nos desesperando. E com isso contradizendo no nosso pensamento a verdade que Jesus anunciou quando nos diz no Evangelho de João, misericórdia quero, não sacrifício. Então não se trata de achar que Deus nos impõe um sacrifício terrível, que abrir mão das coisas, abrir de tudo. Não. Não é por aí. É exatamente o oposto. É querer que nós entremos na comunhão com Ele, da imensa felicidade que nos aguarda o dia em que nós pudermos ultrapassar os limites tão
miseravelmente restritos da existência densa e material que nós vivemos para fluir um pouco dessa comunhão com o Pai na vivência do universo. Estava vendo eu outro dia um canal de astronomia no YouTube, e ele falando da galáxia que é mais próxima da galáxia que nós vivemos na Via Láctea, a mais próxima é Andrômeda. E eles fizeram um negócio muito interessante, que foi, assim, mostraram que a distância daqui para lá é de 2,5 milhões de anos-luz, 2.500.000 anos-luz, ou seja, cada ano-luz corresponde à distância que a luz percorre ao longo de um ano, então a distância de trilhões de quilômetros. Então, se nós pudéssemos ter uma visão de um planetinha lá igual ao nosso, e eles de lá do nosso planeta, eles nos veriam naquilo que corresponde, né, ao período do Pleistoceno. Foi quando os mamíferos se tornaram a espécie dominante na Terra, se afirmaram como essa espécie dominante, e já havia hominídeos aqui, chamado Homo habilis, porque começava a usar pedras e coisas assim. Olha, 2,5 milhões de anos atrás, já haviam humanoides aqui. Então já haviam espíritos encarnados em seres humanos primitivos, ainda muito primitivos, na forma de andar, de se portar e tudo mais, mas já espíritos individualizados, como nós, talvez nós, não sei. Mas, por outro lado, existem os espíritos que coordenam o sistema solar, como Jesus, os que coordenam os aglomerados de estrelas, os que coordenam as galáxias. Vocês já pararam para pensar no que deve ser a música celestial? Aquela música que é o verbo divino vibrando em todo o universo, vida, e o seu sopro insuflando vida e mantendo vida. Então, o som do ar e o hausto divino. Então, na verdade, quando os espíritos nos conclamam a enfrentar os nossos defeitos, a buscar sermos melhores, não é aquela associação que muitas vezes a gente faz com um impositivo doloroso. Não. É o Pai bondoso e amoroso, são os irmãos mais velhos que nos amam e tudo, dizendo: olha, tem uma festa maravilhosa aqui. Tem um livro psicografado pelo Chico Xavier chamado Renúncia, onde o espírito Alcione busca uma missão na Terra para tentar redimir um outro espírito, que era o Pólux, que era alguém que ela amava muito. Ela estava em Sírios. E lá ela estava trabalhando com novas escalas musicais. Imagina o que é isso? A mãe do André Luiz, numa colônia espiritual da Terra, onde as flores emitem luz. Em outros planos, as flores emitem luz e música. Há um universo incomensurável de alegrias, de comunhão, de prazeres inenarráveis. Mas para isso, nós precisamos romper a casca do nosso egoísmo, de achar que uma coisa é boa quando ela nos beneficia, quando ela nos agrada, nos toca, nos faz a nós. Nós precisamos começar a abrir os nossos horizontes para imaginar que o bem é, na verdade,
a realização do bem para os outros. Porque imagine para quem que essas novas escalas musicais seriam usadas? Para onde os espíritos superiores se voltam na hora de ajudar a humanidade, encarnando encarnações muitas vezes difíceis, do nosso ponto de vista. Então, quando Jesus fala sede perfeitos, ele vai assentar essa perfeição dizendo que se nós só formos caridosos com os nossos entes queridos, se nós só perdoarmos aqueles que nos amam, se nós só amarmos o que nos amam, qual é o ganho disso? Em que isso nos habilita a pretender integrar a comunidade espiritual do planeta que se congrega para transformar o planeta num mundo de regeneração? O que realmente tem disso? Quando nós sucumbimos ao medo, ao pavor, ao desespero, como vemos hoje em dia por conta dessa pandemia, em que muitas pessoas renunciaram à caridade, se fecharam aos mais comezinhos deveres de humanidade. E não falar daqueles que lucraram injustamente, indebitamente com tudo isso. Mas vejam, não se trata de cobrança, se trata de entender. Entender que Jesus, quando coloca a caridade como motor desse aperfeiçoamento, o marco fundamental para o espírito que pretende se tornar mais perfeito, ele está justamente nos conclamando a romper a casca do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, de olhar somente para os nossos interesses e de compreender que, muito além disso, existe o interesse da própria humanidade, que são nossos irmãos. O caminho para cima se faz quando nós saímos do nosso egoísmo e buscamos fazer o bem a outro. E veja, mesmo quando o nosso interesse é voltado para ajudar aqueles que nós amamos, se nós fazemos isso buscando a perfeição, esse ajudar os entes queridos acaba virando uma ajuda a toda uma coletividade. Então, no livro Ave Cristo, por exemplo, quando o quinto varro, no plano espiritual, se propõe a encarnar e consegue autorização para 100 anos de encarnação na Terra, para poder ajudar o seu filho, que ele entendia que estava começando a se entediar da idolatria, se entediar do egoísmo, do orgulho e tudo mais, o mentor fala para ele assim: acredito que 100 anos bastem e essa sua jornada, nessa sua jornada você poderá auxiliar muitos. Isso é muito interessante. Quer dizer que ele queria ajudar o filho, mas para ajudar o filho, ele ajudou um grupo enorme de pessoas. A mesma coisa a Alcione, para ajudar o Pollux, ajudou um grupo enorme de pessoas. No caso do Ave Cristo, o quinto varro conseguiu ajudar ao filho. No caso do Renúncia, não. O Pollux não permaneceu resistente ao auxílio e à mensagem que a Alcione representava. Mas o mais importante não são esses livros que devem ser lidos, são fundamentais, mas como trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade.
É óbvio, nós somos pessoas do mundo, buscamos certas condições no mundo, saúde, alimentação, reconhecimento profissional, tudo isso faz muito parte da demanda do mundo. Seria até errado se nós não fizéssemos isso, seríamos relaxados, seríamos é, usufrutuários de um mundo para o qual nós não concorremos. Isso está errado. Esse papel, que durante algum tempo até muitos acharam que era o papel, né, dos religiosos, se afastar do mundo, se clausurando em mosteiros e tudo, não corresponde ao que Jesus falou, porque ele disse para os discípulos: eu vos envio como ovelhas ao matadouro. Ou seja, nosso lugar é junto dos nossos irmãos no mundo. Mas junto aos nossos irmãos do mundo, para quê? Para fazer o bem. Então, quando ele diz ali, né, quando Kardec comenta, né, bem compreendido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, quando ele fala dos bons. Não, desculpe. Não é ali, não. Um homem de bem. Quando ele fala assim, verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim perguntará se violou essa lei e se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem contra, sem ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo o que desejara que lhe fizesse. Então, para ser perfeito, para ser um homem de bem, melhor dizendo, rumo à perfeição, e a perfeição, aí o Kardec esclarece, perfeito só Deus. Mas nós podemos atingir um grau de perfeição, que é o grau da perfeição humana, que é algo inimaginável para nós. Mas esse é um trabalho que pede para a gente uma atitude diferente da que nós normalmente temos. Normalmente nós olhamos para o mundo e para as coisas que nos acontecem, nos vitimizando, recriminando o mundo, nos desesperando. Tem uma expressão muito interessante do Freud, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Eu adorei quando eu aprendi sobre isso. Né? Que é aquele aspecto que nós estamos sempre procurando ser um pouquinho melhores do que os outros, até quando somos piores. Então, é aquele caso das pessoas discutindo sobre doenças e cada uma delas buscando mostrar que a doença dela é pior. Isso é o nosso ego se manifestando o tempo todo. Um ego que nos identifica com a nossa personalidade transitória, ou seja, com a personalidade que nós temos aqui agora, porque não nos lembramos das outras vidas, porque não lembramos o que passamos no plano espiritual, de conquistas que estamos agora submetendo à prova. Então, nós estamos sempre colocados nessa condição. E é bom pensar nisso. Porque aquele que realmente está buscando evoluir, ele nunca acha que ele está evoluindo ou que ele está. Por quê? Porque quando nós nos analisamos, nós sempre vamos ver a quantidade de bem que a gente podia fazer e que não fez. E não fazer todo o bem que nós poderíamos fazer, embora possamos ter feito algum bem, é muito menos do que seguir o caminho da perfeição. Mas é muito mais do que ficar parados e não fazer nada. Porque também, às vezes, porque nós não podemos fazer tudo, não fazemos nada.
porque não conseguimos a perfeita doação, dedicação, abnegação de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de uma irmã Dulce, nós nos recriminamos, mas não é por aí. Por isso, a previsão da imortalidade da alma. Por isso, a pluralidade de encarnações, de mundos habitados, de possibilidades de evolução, de melhoria. Por isso que nós sempre somos colocados diante de uma possibilidade nova de fazermos o bem, de mudarmos o nosso mundo. E as coisas vêm na medida em que nós nos esforçamos ou dedicamos para isso. E aí, talvez repetidamente falemos, para isso é preciso que nós nos conheçamos. E nós nos conhecemos quando nós, sem melindre, sem arroubos, olhamos para nós mesmos e vemos friamente os nossos defeitos. Quando nós olhamos para nós e vemos quando nós somos egoístas, quando nós somos mesquinhos, como nós somos. Porque se nós não vemos isso, se isso fica na aparência, na capa, isso não significa nada. Então é muito fácil chegar no grupo, eu sou muito defeituoso, muito orgulhoso ainda, sou muito vaidoso. E aí, duas atitudes muito comuns. Uma é, eu estou falando isso esperando que as pessoas digam, não, você é nota 10. E eu acredito nisso. Porque eu prefiro acreditar nisso do que na voz da minha consciência que diz, meu amigo, vamos lá. Cada tropeço é uma nova possibilidade de dizer, vamos levantar e vamos em frente. E o outro lado é nós dizermos, né? Eu sou tão defeituoso, tão cheio de problemas, tão não sei o quê, que eu não tenho chance, não tenho solução, não tenho salvação, não tenho caminho, não tenho nada disso. E aí vira desculpa. É o famoso a carne é fraca. Então não escolho lutar, porque entendo que a batalha já está perdida, ou eu escolho fingir que luto, porque acho que eu já tenho tudo que está ali, não preciso de mais nada. Eu não estou interrogando a minha consciência, eu não estou me interrogando, eu não estou me perguntando, eu não estou me questionando, eu não estou fazendo nada a não ser reproduzir aquilo que durante encarnações sem fim nos manteve no mesmo lugar. Um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado, um pouquinho mais para frente, um pouquinho para o lado. Às vezes nem para frente nem para o lado, só paradão ali, sem evoluir. Só que não vivemos mais esse momento. Estamos vivendo um momento de transição planetária, um momento de transformação, um momento em que muitos de nós, a gente vai ouvindo, somos candidatos a retroceder para um mundo menos evoluído, para um mundo primitivo. Estou aí falando de um mundo de provas e expiações, para um mundo primitivo, onde a brutalidade da vida se sobrepõe a qualquer sofisticação oriunda da inteligência e da maior estrutura da sociedade. E aí, mais uma vez, eu com certeza vou para lá, e começa essa ladainha. Vou, não vou? Também não é para isso. A gente só vive um dia de cada vez. A gente não vive nossa vida toda de uma vez só. É uma vida de cada vez, um dia de cada vez. Então, qual o motivo dos amigos espirituais nos alertarem para isso? O motivo é muito simples. É para nós determinarmos qual é
o rumo que nós queremos dar à nossa vida. A nossa vida espiritual. Nós queremos mantê-la na mesma direção de sempre, voltada para dentro, o nosso norte voltado para dentro, aonde eu só olho para mim e eu me coloco ou num altar ou numa pocilga interna, ou seja, ou eu me idolatro ou eu me recrimino, uma atitude psicológica infantil, ou eu rompo com isso. Não fico contabilizando e vou ao longo do meu dia a dia vivenciando, fazendo as coisas e tudo, e ao final do dia, quando tiver um tempo antes de dormir, provavelmente, faço como São Tomás de Aquino, como Santo Agostinho recomendou, e me pergunto, como é que foi o meu dia? O que eu fiz hoje? E analiso as minhas ações, sem pudor de dizer, aqui eu fui egoísta pra caramba, aqui eu fui, poxa, aqui eu fui um desgarrado, aqui eu me dediquei somente a mim mesmo. Ali, fiz alguma coisinha melhor. E aí vamos vendo os nossos defeitos e criando pequenos objetivos de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, às vezes, é se segurar um pouco. Eu explodo, às vezes, fico nervoso com situações de trânsito, às vezes. Quando a pessoa do outro carro fala alguma coisa, faz algum gesto, eu fico. Então, já há alguns anos, alertado pelos meus filhos, inclusive, é que eu tenho me refreado. Me refreio um pouco e tudo, mas não é sempre. E às vezes eu não quero me refrear, eu não brigo com ninguém, não chego a xingar, mas fico com raiva, fico com aquela explosão tóxica no meu organismo. Agora eu estou tentando pensar nisso. Quando vem eu falo, para, olha, estou intoxicando, vamos parar, estou intoxicando, vamos parar. Às vezes não tem jeito, vai, toxina toda direto no sangue, outra vez segura um pouco. Porque todos nós estamos nesse diapasão. Por isso que a caridade é o caminho que Jesus apontou. Porque a melhor forma de você vencer os seus problemas é ajudar os outros a diminuir, a amenizar as dores dos problemas deles. E muitas vezes os nossos problemas estão ali para conviver conosco. O Chico dizia isso. Uma vez o Chico e o Divaldo conversando, e o Divaldo falando que ele estava casado com um problema de saúde que ele tinha. Que aquele problema de saúde era o limitador dele, né? E o professor dele, o Chico, falou assim, então tenho dois maridos. Era a catarata e um outro problema que o Chico tinha, também crônico. E entendiam que aquilo ali eram o quê? Eram podas, eram limitações, eram contrições para evitar uma armadilha que toda fama, todo prestígio traz, que é de nós nos confundirmos com os juízos das pessoas. As pessoas podem dizer o que quiser, podem falar o que pensam. Elas têm direito de falar o que pensam e nós já ouvimos o que elas pensam. Nós é que não temos o direito de simplesmente acreditar nem nos elogios e nem nos deixar destruir pelas críticas. Nesse ponto, a crítica é melhor do que o elogio, porque a crítica nos permite parar, refletir e pensar se ela tem algum fundamento. Mas aí nós temos que ter o quê? Maturidade. Nós temos que ter condições de ouvir a crítica, assimilar a crítica
trazer para o nosso dia a dia e pensar: isso tem reflexo realmente em mim? Eu padeço disso? Porque também muitas vezes quando nós criticamos outras pessoas, e os outros também quando criticam, se trata de uma projeção. Eu critico aquilo que eu tenho em mim como um grande defeito. Então nós estamos sempre prontos para ver nos outros os defeitos que nós temos em nós. E muitas vezes aumentados. Então é muito difícil uma pessoa chamar todo mundo de orgulhoso, egoísta, vaidoso, e ela não ser orgulhosa, egoísta ou vaidosa. Porque se ela não fosse, provavelmente ela não estava chamando ninguém de egoísta, vaidoso, orgulhoso. Poucas vezes na minha vida eu vi pessoas que acusavam outras de egoístas que não eram egoístas também. Isso não quer dizer que nós não sejamos. Quer dizer somente que quando a gente tem alguma coisa que nos irrita muito, incomoda muito na outra pessoa, é um bom indicativo para que nós estudemos a nós mesmos. E Kardec vai nos dizer nesses textos que, eventualmente, nós podemos falar para as pessoas dos defeitos dela. Raramente nos é aconselhado isso. Chamada crítica construtiva, normalmente esconde o nosso orgulho, esconde a nossa vaidade, a nossa vontade de nos colocar numa posição superior. Mas, quando uma crítica pode se colocar de forma a auxiliar aquela pessoa ou outras pessoas próximas para que evitem algum escolho, alguma coisa assim, é lícito que se aponte aquele defeito, mas com uma observação. Se nós conseguirmos nos restringir ao defeito, não estendendo a pessoa, então nunca fulano é muito egoísta. Não, aquela ação, aquele ato foi um ato de egoísmo. Porque quando nós julgamos ou apontamos um defeito num ato que é importante apontar, porque ele se refere, por exemplo, a várias pessoas, mas não transformamos aquilo numa característica da pessoa que nós estamos falando, nós estamos refutando exatamente o defeito. Então, fazemos críticas e dizemos isso é muito egoísmo, isso é ação muito egoísta, isso é ação voltada só para si própria, etc. E tal. Essa crítica, colocada desse modo, e antecedida de uma autoanálise que nos permita perceber o quanto daquilo ali está dentro de nós para nos ajudar, ela é muitas vezes útil porque aponta rumos que precisam ser corrigidos em relação à coletividade. Quando eu faço isso para apontar para uma pessoa, eu já não estou mais buscando o bem comum, já não estou buscando mais a melhoria de nada, eu estou buscando emitir uma opinião que tenha validade para todos me elogiarem por isso. É o famoso like. Você bota lá o negócio e todo mundo like, 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 like. Consegui 5.000 likes. Quantos deles repercutiram de alguma forma, produtivamente? Então, voltando para o ponto básico, né? Quando nós percebemos que nós somos herdeiros de Deus, não porque Deus vai ser de cena, mas porque nós recebemos já a nossa herança no nosso nascimento, e que Deus nos legou o universo para que nós cresçamos e possamos ser co-criadores desse universo com Ele. Não é pouca coisa. A nossa galáxia, a Via Láctea, que nós estamos aqui, eu acho que são 120 mil anos-luz de diâmetro da galáxia. Por volta de 200 milhões de estrelas. Hoje em dia, com
as descobertas da astronomia, uma média de 2 planetas por estrela, por volta aí de umas 400 milhões de planetas. E nós somos chamados a ajudar nessa grande obra. E nos dedicar a auxiliar nisso. Com absoluto desprendimento de nós mesmos. Como Jesus diz no Evangelho de João também, antes do mundo ser, eu era. Antes do mundo ser, eu estava já com o Pai, eu era um com o Pai, quer dizer, há mais de 4 bilhões de anos atrás ele já era. E ele veio, encarnou e vivenciou a vida que nós vivemos. Ensinou, padeceu, manteve de maneira impoluta em todos os seus atos, pensamentos, ações, tudo. Absoluta coerência com tudo que ele representava e sabia e com a vontade de Deus. E nos disse: eu venci o mundo, tenhas fé, eu venci o mundo. Ou seja, nos dizendo que aquele era o caminho para que nós vencêssemos o mundo. E o mundo aí é o mundo material. Etapa, por enquanto, necessária na nossa evolução, que um dia vai deixar de ser. Nos mundos mais evoluídos, o estar encarnado ou desencarnado é muito diferente da Terra. O encarnado lá parece mais com os espíritos desencarnados aqui. Isso tudo é um banquete do qual nós só vamos fruir na medida em que aprendermos a renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos, pegar o fardo que Jesus nos apresenta, submetermos-nos a Ele, aprender com Ele, e aí encontrar alívio para as nossas ansiedades, encontrar descanso para a nossa mente, para o nosso pensamento. Porque quando nós dizemos tudo posso naquele que me fortalece, como disse Paulo de Tarso, o que nós estamos dizendo é que nós colocamos nele o sentido da nossa existência. Temos trabalho, família, responsabilidades, obrigações, tudo isso. E direitos decorrentes disso. Podemos tirar férias, viajar, comer num bom restaurante, trocar de carro. Mas qual é a essência? Chamados a colaborar com Jesus nesse momento tão difícil, não é para nós ficarmos jogando pedras, acirrando a animosidade, o ódio. Seja para que lado for, não interessa. Jesus não tem lado. Jesus está acima de tudo isso. Cabendo-nos o papel de quê? De insuflar o amor, a fraternidade, sendo firmes com o erro, mas suaves com os que erram. Porque nós erramos e nós não temos na Terra tempo nem condições de nos avocarmos o papel de juízes de quem quer que seja. Porque muitas vezes os nossos juízos estão redondamente enganados.
porque são distorcidos pelas nossas paixões. Um filósofo chamado Paul Ricoeur criou uma teoria que era da hermenêutica da suspeita. Hermenêutica é a interpretação, né? É a técnica da interpretação. E ele dizia que a interpretação de textos, de fatos, de situações, ela é muito distorcida por alguns fatores. Então, ele dizia que ela é distorcida por fatores psicológicos, projeções, inseguranças, transtornos, eventualmente. Ela é distorcida por ideologias. Por ideologia aí é você querer reduzir o mundo, reduzir as coisas a ideias teóricas, como se um conceito produzido por seres humanos como nós pudesse explicar a grandiosidade do universo que Deus criou. Quando Jesus já nos deu toda a base, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos ofendem. Então, o Ricoeur constrói essa hermenêutica da suspeita para dizer que a primeira pessoa que deve duvidar daquilo que interpreta é o próprio intérprete. A nossa tendência de ver um fato e julgar esse fato por uma ótica ou por outra, ela é ditada quase sempre por essas distorções, que podem ser de origem cultural, são chamados preconceitos, podem ser de origem psicológica, de origem biológica. Então, como no mundo de hoje, que nós somos toda hora confrontados com isso, como vencer isso? Pensando naquele que da cruz, inocente, absolutamente puro, diante de uma injustiça gravíssima, pede ao Pai que perdoasse aqueles que o trataram daquele jeito, porque eram ignorantes, porque não sabiam o que faziam. Olha que grandiosidade da missão, da mensagem de Jesus para nós. Não de apatia, né? Mas uma mensagem revolucionária. Porque a verdadeira revolução, a grande revolução, aquela que nós deveríamos realmente estar buscando, é aquela que começa e termina no nosso coração. O mundo, os sistemas econômicos, as realidades sociais e tudo mais vão ser transformadas para o bem, pela ação das leis de Deus, que determina inexoravelmente isso. Mas a grande revolução é dentro de nós. Somos nós nos revolucionando. E aí, lembrando, né, a introdução, a apresentação que Emmanuel faz da obra Nosso Lar, né, quando ele diz que temos o Espiritismo e a espiritualidade, mas que mais do que isso, mais do que espiritismo ou espiritualismo, nós precisamos era de espiritualidade, isso. Ou seja, que o que nós precisamos hoje no mundo é nós, do nosso ponto de vista, do lugar onde nós nos encontramos, olharmos para todas as circunstâncias, sabendo que tudo aquilo passa. O planeta
vai ter aquecimento global, vai ter não sei o que, está tendo não sei o que. O que vai ter, não vai ter, vai deixar de ter, você não pode fazer nada para mudar, a não se ter uma atitude ética, individual, de evitar abuso, evitar. Não está nas nossas mãos. Não é o homem, disse Jesus, capaz de acrescentar um côvado à própria altura. Nós não somos capazes de acrescentar nada à nossa existência. Nossos títulos acadêmicos, os prédios que construímos, a fortuna que amealhamos. Se nós encarnarmos de novo aqui como netos de nós hoje, ou bisnetos de nós hoje, já não vai ter, mal vai ter lembrança do nosso nome. Se fosse aquele filme A Vida é uma Festa, da Disney e tudo mais, a foto talvez já tivesse sido apagada, e se não fosse uma questão meramente cultural e tudo, nós não estaríamos nem na terra dos lembrados, né? Iríamos para a terra dos esquecidos e seríamos esquecidos, mas não é assim. Porque Deus ama todos os seus filhos e todos temos a oportunidade de sermos melhores. Então, nesse momento, esse país abençoado, porque o Brasil é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. É um bastião aonde a fé se preserva, aonde o amor a Deus ainda é predominante, por mais que existam entraves, dificuldades. Mas uma coisa perceptível foi como durante essa pandemia, durante essa crise toda, com lugares fechados, com pessoas desempregadas, com uma multiplicação de pessoas dormindo na rua, como aumentaram as caravanas de assistência fraterna. Como tem gente hoje em dia perdendo, entre aspas, porque no fundo estão ganhando, noites para levar comida, roupa, alento para quem está na rua. Muitos. E de várias orientações e denominações, e alguns até sem nenhuma orientação, até simplesmente amigos e pessoas que querem fazer. Porque o Brasil tem essa destinação. Espíritos como um Divaldo, um Chico, um Bezerra de Menezes, não encarnaram aqui, consolidaram a verdade espírita aqui à toa. E nos disseram, o Brasil não vai se tornar uma nação espírita, porque muitas pessoas precisam ainda de algumas crenças iconoclásticas, algumas crenças mais palpáveis. A lógica e a razão espírita muitas vezes não encontra apelo junto dessas pessoas, mas não importa. O Brasil é um país que sustenta isso. E por mais que a gente possa pensar que aqui tem tanta coisa errada, que outros países já estão tão mais evoluídos ou desenvolvidos e tudo, nós não podemos esquecer. Quem está no leme não são eles. O mundo não está sem governante. A ANAL não está com carência de gente no leme. O que pode acontecer são as ações da natureza e circunstâncias assim para aplicar corretivos, né? Mas não cabe a nós, seres humanos encarnados, achar que sabemos mais do que a divindade, do que Jesus, do que os amigos espirituais. Então, sem abrir mão de nossas crenças ideológicas, políticas, ou o que quer que seja, mas, sobretudo, nunca abrir mão, o espírita não pode abrir mão da verdade revelada pelos espíritos, da transitoriedade da nossa existência na barca carnal, da verdade revelada pelos espíritos, da majestade de Jesus sobre o mundo, da verdade revelada pelos espíritos, da
validade incondicional das leis de Deus. E a lei do amor é a mais importante. Então, terminando já esse bate-papo, essa conversa gravada, quando pensarmos o que é ser uma pessoa de bem e como fazer para ser uma pessoa de bem, tudo começa no verdadeiro amor, incondicional. Não posso amar aqueles com quem eu concordo e não amar aqueles de quem eu discordo. Amar incondicionalmente a uns e outros. E confiar, ter fé. Porque, como Santo Agostinho estabeleceu as verdades teologais, a fé, a esperança e o amor, ou caridade, são as virtudes mais importantes. E o amor, de todas, é a mais importante. Daí a ver Paulo de Tarso nos dito, né? Ainda que eu tivesse o dom de ouvir, compreender a língua dos anjos e dos santos, ainda que eu pudesse dar o meu corpo para o sacrifício, sem, sem não estou lendo só, lembrando, ainda que eu fizesse tudo isso, se eu não tiver amor, isso não me adianta de nada. Então, pensemos nisso, tenhamos fé, tenhamos esperança e pratiquemos o amor. É tudo o que se espera de nós. Fé de que o mundo não vai se perder, de que o Brasil não vai se desviar, de que a verdade, exemplificada por Jesus, vai prevalecer, como sempre. Esperança de que o Brasil vai superar essas dificuldades, que a terra vai entrar nos seus eixos. E amor incondicional por todas as pessoas, por todas as criaturas. Eu tenho certeza que nós estaremos apontando na direção certa de nos tornarmos pessoas de bem. Muito obrigado àqueles que se tiraram algum tempinho para refletir comigo sobre isso. Leiam os textos referidos, o Evangelho, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, as epístolas e tudo, e confiemos, tenhamos fé. Muita paz para todos. Que assim seja.